O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana o julgamento que discute a possibilidade de as plataformas digitais serem responsabilizadas pelo conteúdo publicado por usuários. De volta, então, o repórter Pedro Nascimento, que tem mais informações. Ô Pedro, a iniciativa ocorre na semana seguinte aos Estados Unidos ameaçarem suspender a concessão de visto a autoridades estrangeiras. Exato, Kátia. São assuntos diferentes, mas que de certa forma estão relacionados, porque tem a ver com essa pressão externa que o Supremo Tribunal Federal tem recebido com relação a esses julgamentos considerados mais polêmicos quando o assunto envolve redes sociais, internet, regulamentação dessas plataformas digitais, que são sempre tema de muita controvérsia, né? Esse julgamento está marcado para a próxima quarta-feira, dia 4, e ele discute a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados por terceiros, tema que ganhou bastante urgência após as declarações do governo dos Estados Unidos, sugerindo sanções contra autoridades estrangeiras que são acusadas, como eu disse, de censura, e também uma possível referência até ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de parte dessas ações que tratam desse tema. Nesse caso desse julgamento, são duas ações distintas, né, mas estão sendo julgadas de forma conjunta no STF, uma relatada pelo ministro Dias Toffoli e outra relatada pelo ministro Luiz Fux. Essa pressão, como eu dizia, ela ganhou ainda mais força após esse pedido que foi feito na semana passada pela Advocacia Geral da União para punir as plataformas por disseminação de desinformação. É um pedido que a AGU fez para que as plataformas tenham mais agilidade, possam punir informações falsas, principalmente quando a gente diz a respeito do INSS, né? Uma série de notícias falsas começaram a circular nos últimos dias envolvendo essas fraudes no INSS. São notícias feitas ali às vezes para enganar os aposentados, para disseminar desinformação. Então, por isso a AGU entrou com esse pedido, somado a isso também ganhou mais força esse tema, e aí, portanto, o STF marcou essa retomada desse caso, né? Essa análise que começou em dezembro do ano passado e que discute a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente só prevê a responsabilização das redes sociais após uma ordem judicial. Só que o que os ministros querem é que as plataformas adotem medidas preventivas, ou seja, não que apaguem mensagens desinformativas ou fake news, mas que previnam, ou seja, tenha uma forma de que essas mensagens sequer sejam postadas e que sequer ganhem a repercussão que elas costumam ganhar após serem espalhadas aí pela internet, né? Como eu disse, esse julgamento ele começou em dezembro do ano passado, só que ele foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça, que agora, na retomada desse julgamento, deve apresentar o seu voto nessa nova sessão, com a expectativa aí, na informação de bastidores, de defender essa ampla liberdade de expressão, contrariando o entendimento do relator do caso, que é o ministro Dias Toffoli. Toffoli ele já votou pela inconstitucionalidade desse artigo 19 do Marco Civil da Internet, e para ele as plataformas devem agir assim que forem notificadas pela vítima, ou seja, sem essa necessidade de esperar uma decisão judicial pedindo que aquele conteúdo seja removido. A gente também tem o voto do ministro Luiz Fux, que é relator de um outro processo que também defendeu o artigo 19, defendeu que o artigo 19 é inconstitucional, propôs que as plataformas tenham canais sigilosos de denúncias e que monitorem ativamente conteúdos que são publicados na internet. Então esse é o ponto que está sendo discutido, e esse julgamento, portanto, retoma na quarta-feira. De Brasília, Pedro Nascimento.